bem, pessoal? Nós vamos começar mais um vídeo de estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse é o nosso vídeo de número 6. Nosso ritmo de gravações está devagarzinho, comparado ao que a gente já conseguiu fazer no passado. Mas, conforme eu prometi, eu desejo continuar gravando. Tudo vai da disponibilidade tanto de me preparar, de estudar, quanto de realmente conseguir gravar aqui sem interrupções do dia a dia. No vídeo anterior, no nosso estudo anterior, a gente tratou das questões 8 a 11, que tratavam da temática encarnação e a responsabilidade que nós temos sobre os animais, o vídeo de número 11. Hoje nós vamos tratar das questões 12, 13 e 14, que eu identifiquei que a temática é evolução espiritual, mas lembrando que isso não está no texto de Kardec, tá bom? Isso não está ali no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. As questões são corridas e aí fica ao nosso critério identificar. Então eu acho que já faz parte do nosso estudo começar a categorizar para clarear os raciocínios. Então vamos para a nossa questão de número 12. Aperfeiçoamento do espírito. O aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio trabalho. Então eu deixei já um destaque inicial para a gente considerar aqui. Seu próprio trabalho. Da mesma forma que nós respondemos perante a lei de causa e efeito por aquilo que fizemos, por aquilo que causamos de negativo, os frutos, os méritos também são individuais, a partir daquilo que fizemos do nosso esforço. Então a gente não pode colher mérito por esforços alheios. Então a gente está acostumado aqui na nossa lei com a herança. E temos como se brinca, a profissão herdeiro. A pessoa não fez nada, simplesmente herdou. Ela herdou o patrimônio e vive de um esforço fruto dessa herança. Na questão da evolução espiritual, não existe isso. Eu vou até deixar uma ponderação para quem já leu o livro Nosso Lar. Ali até existem algumas tratativas sobre casa, por exemplo. A família que conseguiu comprar uma casa na colônia de Nosso Lar. E aí essa casa ela poderia ficar como abrigo, como moradia para os outros parentes que regressam da Terra. Mas eu trato isso de maneira muito excepcional. Ali a gente está falando de um ponto para a família se localizar, mas não tem a ver com os méritos de evolução espiritual. Então é só para a gente poder saber que existe um cenário que é narrado no livro Nosso Lar, mas que não diz respeito à iluminação, à autoiluminação. Então, o aperfeiçoamento, é disso que se trata, ele é fruto do próprio trabalho. Não podendo, em uma só existência corporal, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais. Então vamos lembrar, as duas asas do espírito, a sabedoria e o amor. Então aqui a gente está, em outras palavras, mas acaba tratando disso. Os dois pontos que precisam ser trabalhados por nós para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa evolução. Então, não sendo possível, numa mesma encarnação, adquirir a plenitude que nos é acessível enquanto seres da criação, limitados, mas essa plenitude moral e intelectual da nossa iluminação, ele alcança por uma sucessão de existências, ou seja, na reencarnação a gente vai se depurando, em cada uma das quais dá alguns passos para frente no caminho do progresso. Vamos olhar mais um pouquinho dessa questão. Quando a gente fala em passos para frente, quer dizer que o espírito
na sua marcha evolutiva, o espírito ele não retrograda, ele não involui. O que acontece, por exemplo, quando há essa situação de praticar atos negativos, né, perturbar a ordem coletiva, perturbar ah, outras pessoas, a natureza como um todo, ou os crimes, conforme a nossa lei trata, e também a lei de Deus, o que acontece é um desvio. O espírito que ele poderia estar marchando ali para a aquisição de intelecto mais moralidade, junto com o aperfeiçoamento moral, ele se desvia. Muitas vezes ele continua aperfeiçoando o seu intelecto, só que ele deixa cair a outra asa. Ele atrofia a outra asa, que é a do aperfeiçoamento moral. E o aperfeiçoamento moral, nesse nosso exemplo, ele pode ser tido como amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente ter sempre essa preocupação com a outra pessoa, com a sociedade, com a nossa comunidade e também com o planeta, nossa casa terrestre. Então a maldade ela é um desvio do caminho. Agora, eu acho importante colocar que mesmo os espíritos que se perdem na maldade e continuam avançando no intelecto, e isso eu coloco até mesmo o intelecto, o conhecimento sobre questões ocultas da espiritualidade, questões de energia, de manipulação aí do campo mental, hipnose, são conhecimentos que ele vai acumulando. Em algum momento esse espírito ele há de despertar. E a hora que vier esse chamado da consciência para ele voltar para o caminho, essa bagagem ele vai trazer para a sua caminhada. Só que ele vai trazer junto também a lei de causa e efeito. Ele vai ter que resgatar tudo o que fez. Só que o conhecimento ele traz. E com um conhecimento maior, se ele se dedicou, mesmo que seja nos caminhos do mal, mas aprofundando ali potências do espírito, o quanto é possível, ele tem condições de usar esse conhecimento para recuperar a sua caminhada, para acertar suas contas perante a lei divina, perante a lei de causa e efeito. Então, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente se desvia, se existe um esforço em progredir, o conhecimento adquirido ele pode ser aproveitado para a gente acertar a nossa caminhada e para continuar progredindo e impulsionar aí a nossa marcha. Por isso que a gente pode colocar que é sempre para frente, mesmo quando se desvia. O Livro dos Espíritos, né, a doutrina, por vezes vai falar que estaciona, mas a gente pode ter esse olhar que, mesmo aparentemente estacionado, se está tendo um esforço intelectual, novos conhecimentos, a hora que ele acertar o caminho, esses conhecimentos vão ser trazidos e vão ajudar no resgate e na evolução. Agora, a que lugar esse caminho leva? Né, que é aqui, conduzir ao objetivo. Para que essas duas asas? Para que o caminho? Que caminho é esse? Então, acho que é importante a gente sempre lembrar. Nós tratamos isso em vídeo anterior. Acredito que foi o vídeo 3, não tenho certeza agora. Mas o objetivo é a comunhão com Deus, ou a felicidade, ou a iluminação, ou a redenção. São formas diferentes de a gente falar da mesma coisa. No cristianismo a gente usa mais a palavra redenção, no espiritismo vai usar muito a comunhão com Deus. Cristianismo eu digo linguagem bíblica, tá? Claro que nós espíritas também somos cristãos, mas na linguagem mais aqui de Kardec a gente vai falar muito vai ver em comunhão com Deus, especialmente com o complemento ali de André Luiz e Emmanuel. Muitas vezes vai se falar em comunhão com Deus. As correntes orientais vão falar em iluminação, o hinduísmo vai usar a palavra samadhi ou mahasamadhi, alguma coisa nesse sentido, que é uma expansão de consciência e de conexão ali com o transcendente, que a gente acaba considerando tudo como palavras que
tratam de uma mesma possibilidade, do mesmo objetivo, que no fundo é a conquista da felicidade. Então, a felicidade, a gente tem isso muito claro no que a gente já estudou, mas também no budismo isso é muito claro que a felicidade ela é uma decorrência da iluminação ou da comunhão com Deus. Então, a gente pode falar que o nosso objetivo é a felicidade, mas no fundo, essa comunhão com Deus, a felicidade acaba sendo um reflexo altamente positivo e que todo mundo quer na realidade, né? Acho que é muito mais simples a gente falar em felicidade para a gente conseguir tentar entender alguma coisa do que falar em comunhão com Deus, uma vez que nós ainda estamos bem distantes dessa caminhada. Se tem alguém que da nossa geração ou mais próximos de nós que mais nos inspira ou que pode ser essa comunhão com Deus, eu colocaria Chico Xavier. E eu sempre me refiro a ele como um exemplo de espírita, obviamente, mas também de buscador espiritual, de ser que está nessa caminhada de transcendência e de elevação das potências do espírito. Então eu vejo muita coisa do que a gente tem na teoria. Eu tento olhar para Chico para enxergar isso na prática. Para a gente acreditar que isso é possível, que está em algum momento da nossa caminhada que vai estar acessível para a gente. Então, retomando aqui o nosso estudo, essa síntese sobre o aperfeiçoamento. Questão número 13. Em cada existência corporal, ou seja, encarnação no corpo físico de fato, o espírito deve desempenhar uma tarefa proporcionada ao seu desenvolvimento. Então, a gente já tem uma situação de que, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos tendo tarefas geralmente mais complexas e que demandam maior esforço, justamente para ir aprimorando. De antemão, eu já quero colocar que a evolução espiritual ela acaba sendo parecido com o que a gente conhece para quem faz musculação, por exemplo. A gente só tem ali o crescimento, né, o ganho de massa muscular, né? Lógico, tem dieta balanceada, toda essa coisa, consumo de proteínas, mas é o aumento da carga. A gente vai se desafiando e a partir dos novos desafios que a gente consegue harmonizar, estabelecer, o corpo reage com o ganho de massa para a gente ter condições de aguentar essa nova etapa. Então, a dificuldade promove o crescimento. Essa é a grande síntese. E é por isso que a gente fala em mundo de provas ou provações. Então, são os desafios que chegam até nós para nos fazer crescer. A expiação, ela é lei de causa e efeito. É decorrência dos males que praticamos e que temos que resgatar. A gente tem que acertar as contas. E, por coincidência, o nosso mundo ele abrange as duas situações. O estágio atual da Terra abrange as provas, né, as condições para a gente crescer, mas também expiação. Então a gente tem que resgatar também, acertar nossa conta com a lei kármica e com a lei de causa e efeitos. Então, o espírito deve desempenhar uma tarefa proporcionada ao seu desenvolvimento. Quanto mais rude e laboriosa essa tarefa, tanto maior o mérito em realizá-la. Qual que é o grande ponto? Na expiação, a gente resgata na medida do mal que praticamos. Então é recuperar, fechar feridas. Em se tratando de provas, a gente pode vir a falhar, pode não ter condições, mas a gente pode vir a
superar as expectativas. E, eventualmente, a gente pode acabar fazendo mais do que se propôs no nosso projeto reencarnatório. Então, a gente antecipa etapas. E aí é nesse sentido, quanto mais a gente tiver condições e a gente se esforçar, no sentido de desenvolver não só o intelecto, mas também a moralidade, ou seja, domar as nossas más inclinações, é isso que o Espiritismo coloca. Quanto mais a gente se esforçar nesse sentido, maior é a recompensa, maior é o ganho. Então está tratado aqui como mérito. A gente tem que colocar a consciência que o Espiritismo traz, né? Especialmente, de novo, me remeto à obra de André Luiz, por Chico, de quando nós desencarnamos, e se a gente tem alguma sorte de ter tido uma encarnação minimamente boa, de chegar na colônia espiritual a que estamos vinculados, e chegar ali com algum louro, né, com algum crédito de vitória, de a gente ter conseguido fazer alguma coisa do que a gente se propôs e do que chegou à nossa vida. Então, nós sabemos pela leitura que, no fundo, é muito difícil que cada espírito cumpra o seu planejamento reencarnatório. Geralmente levam-se algumas encarnações para cumprir uma determinada questão, mas aí vai realmente do quanto a gente se identifica ou não com a vida material. Quanto mais a gente se identifica com a vida material, provavelmente menos nós vamos estar trabalhando os valores do espírito. E a hora que chegar do outro lado, né, no momento da nossa desencarnação, o que é material fica. E a gente leva o que é espiritual. Então a gente tem que olhar na nossa vida hoje qual que é o tamanho da nossa relação, da nossa vinculação com a matéria e qual o tamanho da nossa vinculação com o espírito. Então pensa numa escala de 0 a 100. Quanto de você, quanto de mim, o quanto de nós a gente coloca de trabalho espiritual no nosso dia ou na nossa semana. O quanto que a gente está dedicando para o espírito, o quanto a gente está dedicando exclusivamente para a matéria. Mas tem que ter um alerta aqui. Nós temos uma carga horária de trabalho que ela exige muito tempo. A gente tem, né, estudos e coisas que nos chamam a atenção, que nos prendem, que usam o nosso tempo para as questões materiais. Mas o ponto é, nas minhas 6, 8, 10 horas de trabalho, eu posso também estar operando enquanto espírito. Eu posso estar tendo um olhar espiritual para aquilo que eu faço no meu trabalho, especialmente nas nossas relações, no trato com a outra pessoa. Então, a gente tem que olhar isso. O quanto consegue inserir de espiritualidade no nosso dia a dia, nas nossas oportunidades. E aí eu coloco, por exemplo, um desafio tremendo, que é você ter espiritualidade no trânsito, mas também uma coisa que a gente às vezes não pensa, por exemplo, a gente ter espiritualidade com ligações de call center. Como que a gente se comporta, como que a gente trata as pessoas que estão ligando ali para oferecer, para vender. A gente sabe que é uma política muito agressiva de venda, de assédio, de tomar o nosso tempo, de tomar a nossa atenção. Mas quando estamos falando com alguém, nós estamos falando com a pessoa. A gente está ali travando uma relação. A gente está trocando impressões, energias, e a gente está falando de nós para aquela pessoa, do nosso tipo de comportamento. E eu coloco isso para mim como um desafio, de ser o máximo possível respeitoso, educado e oferecer um mínimo de conforto para aquela pessoa que está me ligando. Porque é uma das profissões, a gente sabe, de maior desgaste mental, né? Ao menos pesquisas de pouco tempo tratavam ali questões de problemas emocionais e depressão e ansiedade, coisas nesse sentido.
em função de tanto desrespeito que existe por parte das empresas, e eu não vou nem falar só dos funcionários, mas também da parte do consumidor que já não aguenta mais aquilo. É ligação, e a gente já, a hora que vem uma pessoa falar, a gente já, como se diz, já dá no meio. Então, é um desafio para nós que recebemos a ligação, por exemplo, e para o operador de telefonia do telemarketing, que se tiver alguém me assistindo aqui, lembrar disso, que a hora que você vai falar com alguém, você é um espírito. Apesar de estar desempenhando uma tarefa de âmbito material, você pode manifestar a espiritualidade ali. Você pode colocar os valores do espírito ali. E são esses méritos que a gente vai carregar. Quando a gente está no trato com outra pessoa, a gente poder não só ser respeitoso, mas o quanto possível tocar alguma coisa de bom. Estimular, desejar um bom dia, um bom trabalho e tentar levar serenidade na nossa fala. Eu acho que isso é muito importante e é um exercício. Todos nós recebemos telemarketing, ligação, eu tenho certeza. Todo mundo recebe. Então fica o treino. Assim, cada existência é uma prova que o aproxima do fim. Fim aqui é no sentido de finalidade, que é a nossa comunhão com Deus, a nossa evolução, a nossa purificação, a nossa iluminação. O número dessas existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito que esse número seja reduzido, ou seja, do esforço, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. Assim como depende da vontade do operário, obrigado a realizar certo trabalho, reduzir o número de dias que emprega em executá-lo. Quer dizer, a gente tem uma tarefa: domar as más inclinações e nessa caminhada progredir intelectualmente, se esforçar pelo nosso conhecimento, pela aquisição de conhecimento. Eu chamo a atenção aqui para a palavra vontade. Esse é um atributo, um movimento ou uma qualidade do próprio espírito e que é o determinante da nossa encarnação. Se a gente não tiver vontade, não tem impulso. A gente não tem força para fazer o que é possível ou o que é preciso. Às vezes a gente faz arrastado e quando a gente não tem vontade, muito provavelmente a gente não vai fazer bem, não vai estar o nosso espírito fazendo. Vai estar ali só uma questão material de obrigação, mas não vai ter o nosso espírito realizando. Então é realmente um exercício de procurar conexão, e aí eu acho que vai muito de uma questão de resignação para a gente ter vontade de fazer aquilo que não é agradável, a gente conseguir se empenhar e botar energia naquilo. E talvez o grande ponto seja buscar finalidades nobres em tudo, saber que tudo é importante. Mesmo quando a gente se desvia, quando a gente cai nas más ações, quando a gente se afasta da lei de Deus, mesmo ali a gente pode estar adquirindo condições de melhorar. Isso foi o que a gente começou falando hoje. Então, a vontade ela é fundamental. O que quer que a gente tenha que fazer, fazer bem, colocar o nosso empenho e confiar e entregar. Eu acho que nós temos dois extremos para olhar, né? A vontade que muitas vezes falta a alguém, mas também o excesso de zelo, que a gente chama de perfeccionismo, né? Aquela coisa de você nunca acaba, você não completa, ou tem uma dificuldade de acabar, porque quer que aquilo seja perfeito. E aí é como se assim, a gente só tivesse aquela oportunidade, aquela encarnação para provar ou para manifestar o que somos. E a gente quer a coisa tão perfeita que gastamos um tempo, uma energia tremenda
para alguma coisa que por vezes acaba sendo capricho ou mesmo questão de vaidade, de orgulho. Então, nem tudo tem que ser irretocável, tem que ser perfeito. Né? Especialmente quando nós estamos tratando de questão material. É realizar aquilo, mas procurar a perfeição da nossa intenção. A nossa intenção tem que ser perfeita. O que a gente vai fazer tem que cumprir a finalidade, tem que atingir o objetivo. Mas a gente não precisa de louros em todas as questões que nós vamos fazer de âmbito material. Então, eu acho que o olhar espiritual, a gente reconhecer a realidade espiritual ou a possibilidade espiritual por trás de cada coisa é muito importante. Especialmente quando a gente tem essa questão do perfeccionismo. De saber que nós temos que realizar muitas coisas. A gente tem uma gama de obrigações a cuidar. E a gente não pode colocar toda a energia ou gastar muita energia em uma coisa só e negligenciar outras. Então vem a importância do equilíbrio. Então acho que são os dois extremos, a falta de vontade e o perfeccionismo. Acho que aqui a gente já comentou da questão que a tarefa é uma só, que é a comunhão com Deus. E a questão de número 14, vamos lá. Quando uma existência foi mal empregada, fica sem proveito para o espírito. Então, vamos ler isso com as ressalvas que eu coloquei um pouco antes. O conhecimento que a gente adquire, ele pode ser utilizado. É que aqui, eventualmente, a gente pode estar fazendo o olhar da pessoa que viveu sem vontade, então não adquiriu praticamente conhecimentos. Foi quase como um ser de natureza unicamente animal. Comeu, procurou conforto e reprodução. Não manifestou valores do espírito. Então acho que a gente pode fazer essa leitura do mal empregada, eventualmente nesse sentido. Porque se trabalhou o intelecto, já é alguma coisa. Se trabalhou o intelecto para o bem próprio e das demais pessoas, é o perfeito. Mas então vamos lá. Quando uma existência foi mal empregada, fica sem proveito para o espírito. Só fica sem proveito se ele não foi um espírito, se ele foi basicamente um animal encarnado, né? Um animal que tem de recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão de sua negligência e má vontade. Tá aqui, né? A chave da conversa. Negligência e má vontade. Então, quando não quis fazer nada, não caminhou nem na inteligência e nem na moralidade, na sabedoria, no amor. Nem na inteligência e nem no amor. É assim que na vida podemos ser constrangidos a fazer no dia seguinte o que não fizemos na véspera. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito. É disso que se trata. E aí o que a gente pode extrair aqui da questão? Podemos ser constrangidos a fazer no dia seguinte o que não fizemos na véspera. Esse constrangimento, ele pode se dar de diversas formas. E geralmente é pela dor. Geralmente é alguma ocorrência da vida que faz a gente se mexer. Por vezes é perder o emprego, fechou a empresa, para quem tem negócios, uma doença, uma dificuldade, mas é sempre algo para nos tirar da chamada zona de conforto. Só que isso é realmente para quem está estagnado, para quem está de má vontade e negligência perante a vida, perante a proposta evolutiva. Então a inteligência divina ela tem as suas formas de nos fazer andar quando a gente não anda com as próprias pernas. E acho que aí o grande desafio para quem passa por esse chamado de Deus
é aguentar o tranco. Porque o que eu vou falar aqui serve tanto para quem está estagnado, mas serve também para quem está se desviando muito das leis divinas, da proposta de comunhão com Deus. Então serve muito, por exemplo, para quem está muito empenhado num trabalho, numa empresa, e aí vive, respira, só pensa no trabalho, que no fundo são só questão material. E por vezes vem uma dificuldade, um desemprego, um parceiro comercial ou uma empresa que é cliente fecha, e aí a fonte seca ou reduz muito. E tanto para esse caso de quem está com muita vontade na matéria, ou nos objetivos profissionais unicamente, quanto para quem está sem vontade, é muito comum que a primeira ou a mais tentadora resposta individual seja o suicídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está sujeito a passar por isso. Então fica o convite para nós olharmos, caso a gente sinta que está com falta de vontade de viver, de fazer as coisas, ou com muita vontade de fazer apenas coisas de âmbito material, com o olhar apenas a nível terrestre, o que as traças comem, né? Se a gente está olhando só para isso e a gente está esquecendo que vai haver um momento da passagem, tomar cuidado com o tranco, porque ele pode vir. Se for da vontade de Deus, se achar que tem que ser feito algo para nos chamar para o caminho correto, a gente tem que estar preparado. Porque ideias suicidas, elas são recorrentes, elas realmente chegam nas pessoas. E tem toda uma gama de espíritos sedentos de que a gente faça esse tipo de coisa. Então fica a nossa advertência. O Livro dos Espíritos, salvo engano, questão 23, ali entre questão 20 e 30, salvo engano, ele coloca uma questão que é direção e intensidade. Tudo diz respeito a gente estar na direção correta e na intensidade correta. Por vezes a gente está no caminho correto, mas a gente está com muita energia, a ponto de a gente já não enxergar bem as coisas, está muito rápido. E aí, se a gente fala de uma questão espiritual, o mais provável é que ocorra uma obsessão em razão de fascinação, de um orgulho, um engrandecimento que não é real, ele não se sustenta, a gente acha que é mais do que é. Então a gente infla, mas sem estrutura. Mas também a gente pode estar na direção errada. E aí a gente vai se afastando. Ou a gente pode estar na direção correta, mas sem energia. E aí é a situação da grande maioria dos espíritas que desencarnam sem ter méritos espirituais efetivos. É muito comum colocar a situação de que fez ou praticou muita questão da caridade como uma obrigação, mas não absorveu valores espirituais legítimos, não se transformou de fato, não teve uma busca espiritual. Então, teoricamente estava correto, mas no fundo faltou ali calibrar a energia para fora, mas também a energia para dentro. Então, a gente pode sempre olhar para qualquer situação se eu estou na direção correta e se eu estou com a intensidade correta. E olhar para as nossas relações, para o trabalho, para a casa espírita, para os nossos deveres espirituais e sempre tentar enxergar. Tá no caminho correto? Tá com a energia correta, com a intensidade? Eu acho que isso é um grande parâmetro para equalizar, para equilibrar a nossa vida e a gente tentar sair daqui com algum ganho. Então, do que a gente tinha para analisar hoje, acredito que isso é o mais importante, é o que me veio aqui para compartilhar, para refletir e para aprender junto com as reflexões.
agradeço a companhia, se for do seu coração, se acha que ajudou, que agregou de alguma forma. Compartilha com a gente aí o curtir, compartilha o vídeo se for o caso, para quem possa se interessar. E temos nossa playlist de meditação, temos 2 partes, 2 vídeos com um aulão de espiritismo, um corrido, como se fosse um preparatório de cursinho ali, com os principais temas que eu considero do espiritismo, que eu acho que é importante que todo mundo domine, para ficar um pouco mais fácil de a gente entender a dimensão do espiritismo e o quanto a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então agradeço a atenção e até o próximo vídeo, que eu espero que seja breve. Muito obrigado.